3 João, versos 1 a 4, diz assim: Ao ancião, para o amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Ó amado, anelo que em todas as coisas sejas prosperado e tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. Pois sobremaneira me regozijei quando vieram os irmãos e deram testemunho da tua verdade, de como andas na verdade. Não tenho maior gozo que este, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Pai, nessa manhã nós queremos andar na tua verdade, por isso revela ao nosso coração essa verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, eu tenho vivido dias de de muita preocupação. Porque quando a gente olha e quando a gente entende um pouco da história da igreja, a gente percebe que a igreja, ela, obviamente que existe exceção, mas na sua totalidade, ela se desviou do caminho. E ela necessita de voltar para o caminho. E hoje eu vou falar com os irmãos a respeito de um assunto que é um assunto extremamente importante, porque fala sobre prosperidade, ser bem-sucedido. E eu estou um pouco gripado e com uma tosse. E essa tosse, eu não fui atrás dela. Certamente ou eu fiquei perto de alguém gripado, ou eu peguei pelo ar. Mas eu não tive nenhuma intenção de pegar essa gripe, ou esse resfriado. Certamente você também não. E na verdade todos nós fomos contaminados, de certa maneira, com um vírus chamado Evangelho da Prosperidade e da Palavra da Fé. Se você nasceu depois do ano de 1950, essa igreja que esteve nesse período de 1950 até hoje, é uma igreja que tem sido contaminada com um vírus. Eu gostaria de ler aqui, para dar introdução àquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre esse movimento, chamado Movimento da Prosperidade, ou da Palavra da Fé, que invadiu o nosso coração, que entrou no meio da igreja de tal maneira que nós passamos a acreditar e a buscar isso. Então eu quero que você preste muita atenção na leitura, porque é um resumo do que significa, do que é este movimento chamado Movimento Palavra da Fé e da Prosperidade. O movimento Palavra da Fé e da Prosperidade é um movimento cristão evangélico que surgiu nos Estados Unidos na década de 1950. Embora não haja uma única figura que possa ser considerada como fundadora do movimento, alguns líderes notáveis incluem Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn e Joel Osteen. A doutrina central do movimento é a crença, e preste muita atenção nisso, de que através da confissão da palavra de Deus e da fé, os cristãos podem alcançar prosperidade material, bem-estar físico e sucesso em todas as áreas da vida. Essa crença é baseada em uma interpretação seletiva de certas passagens bíblicas, pegaram versículos aleatoriamente e criaram essa crença,
que enfatizam o poder da fé e o da confissão. Confissão aqui é declarar, é dizer, não é a confissão dos pecados, e sim confessar. Eu estou aqui dizendo que aquela caixa, ela vai cair, e ela cai. Exemplo, bobo, mas o exemplo. Os defensores da palavra da fé acreditam que, assim como Deus criou o universo com as palavras, os cristãos também têm o poder de criar sua própria realidade por meio de suas palavras e pensamentos. Eles argumentam que a pobreza, a doença e outros problemas são resultado da falta de fé e da confissão inadequada da palavra de Deus. Os líderes do movimento também enfatizam a importância de semear financeiramente nas igrejas e ministérios para colher bênçãos materiais e financeiras de Deus. Eles veem a doação como um investimento na obra de Deus, com a promessa de uma grande recompensa financeira. No Brasil, o movimento Palavra da Fé e da Prosperidade tem uma presença significativa e influente dentro do cenário evangélico. E aqui entra as igrejas que são promotoras do Evangelho da Prosperidade. E eu vou citar nomes hoje, para que você esteja atento. Eu vou citar nomes para que você entenda. Essas igrejas que eu vou citar aqui são igrejas que nós chamamos de igrejas neopentecostais, ou seja, elas vêm depois do movimento pentecostal, pegando algumas coisas do movimento pentecostal e acrescentando o movimento Palavra da Fé ou o ensino do movimento Palavra da Fé. Essas igrejas são Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Apostólica Fonte da Vida, Igreja Nova Vida, Igreja Plenitude do Trono de Deus, Igreja Cristã Maranata, Igreja Sara Nossa Terra, Igreja Batista de Lagoinha, Comunidade das Nações, Igreja Bola de Neve, Igreja Quadrangular do Brasil, Igreja da Paz e Vida, Igreja Internacional Pentecostal Holiness, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Igreja Casa da Bênção, Igreja de Deus do Brasil, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Tabernáculo do Avivamento da Fé. Todas essas igrejas promovem basicamente o ensino, de uma forma ou de outra eu vou explicar, promovem o ensino desse movimento chamado Movimento Palavra da Fé ou da Prosperidade. Obviamente, nem todas essas igrejas que são intituladas neopentecostais praticam todas as coisas, ou seja, elas diversificam nos seus atos. Uma igreja neopentecostal é uma denominação cristã evangélica que surgiu no final do século XX como uma evolução do movimento pentecostal. Ao contrário das igrejas pentecostais tradicionais, que enfatizam a experiência direta do Espírito Santo e o uso de dons espirituais, as igrejas neopentecostais têm uma abordagem mais pragmática, ou seja, os fins justificam os meios, e comercial, e muitas vezes se concentram na prosperidade financeira e na cura física. As práticas dessas igrejas podem variar amplamente, mas geralmente incluem teologia da prosperidade, a crença de que Deus quer que os seus seguidores prosperem financeiramente e que a pobreza é um sinal de falta de fé. Isso leva uma forte ênfase na doação financeira da igreja, que é frequentemente apresentada como um investimento com retorno garantido.
Segundo, cura física. Muitas igrejas neopentecostais enfatizam a cura física e a expulsão de demônios através da oração, da imposição de mãos e da unção com óleo. Culto emocional. As igrejas neopentecostais muitas vezes têm um culto mais emocional e espetacular do que as igrejas tradicionais, com música alta, dança, canto e testemunhos dramáticos. O uso extensivo da mídia. As igrejas neopentecostais são frequentemente apoiadas por extensas campanhas de marketing e mídia, incluindo programas de TV, rádio e internet, bem como materiais de ensino e livros. A ênfase na liderança forte. As igrejas neopentecostais muitas vezes têm líderes carismáticos e autoritários que exercem um controle forte sobre a congregação e podem ter um estilo de vida luxuoso e extravagante. No entanto, é importante notar que nem todas as igrejas neopentecostais compartilham todas essas características e que há muita diversidade dentro desse movimento. Algumas igrejas neopentecostais podem se concentrar mais em um aspecto teológico e doutrinário e menos em aspectos emocionais e financeiros. Uma igreja fundamentalista é uma comunidade religiosa que adota uma interpretação literal e estrita da Bíblia, enfatizando a importância da fé pessoal, da santidade e da obediência aos ensinamentos divinos. O termo fundamentalismo originou-se no início do século XX como uma reação ao movimento teológico que questionava a autoridade das Escrituras Sagradas e enfatizava a razão e a ciência como fontes de conhecimento. As igrejas fundamentalistas geralmente enfatizam a salvação pessoal pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de uma vida de santidade e obediência aos ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes também enfatizam a importância de separar-se do mundo secular e de outras denominações religiosas consideradas apóstatas e hereges. Algumas práticas comuns em igrejas fundamentalistas incluem a leitura diária da Bíblia, a oração individual e em grupo, o evangelismo pessoal, a participação em cultos regulares e a prática do batismo por imersão. Muitas igrejas fundamentalistas também adotam um código rígido de comportamento que inclui, algumas delas, a proibição de atividades como o uso do álcool, tabaco, drogas, dança, cinema, etc. E ele vem aqui. As crenças teológicas das igrejas fundamentalistas incluem a crença na existência de Deus como uma entidade pessoal e transcendental, na inspiração divina das Escrituras Sagradas, da divindade de Jesus Cristo, na salvação pela fé em Cristo e na existência do céu e do inferno. Muitas igrejas fundamentalistas também enfatizam a crença no retorno de Cristo à terra e no julgamento final. Vou ler até aqui e explicar para os irmãos. É muito claro que existem muitas igrejas neopentecostais, e nós já falamos algumas delas. Nem todas têm as mesmas práticas, mas a maioria delas consiste em muitas dessas práticas não bíblicas, aonde um punhado de versículos foi colocado, sendo tirado do contexto, e a partir dali se fez uma crença. E todos nós aqui, independente, recebemos isso. Se você frequentou, se você se converteu e começou a participar de uma igreja neopentecostal, alguns desses ensinamentos que eu li aqui foram passados para você e para mim. E principalmente o ensinamento da prosperidade. Ou seja, que todos nós ser prósperos, todos nós temos que ter saúde, porque senão isso é considerado uma falta de fé. Em outras palavras,
O problema de você muitas vezes não ser próspero, o problema de você estar doente, o problema de você não ir bem na vida é porque a culpa é sua. Falta fé na sua vida. Esses são ensinamentos que foram colocados para nós todos, ao ponto de chegar a se dizer que se você está passando problemas financeiros é porque existe uma maldição na sua vida. E é isso que nos foi passado, e é isso que nos foi ensinado, e todos nós recebemos algum tipo de situação assim. E a ênfase que foi dada na prosperidade foi tal que nós perdemos a visão do que é essencial. A ênfase na cura divina foi dada. Eu não estou aqui agora, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos, e o tema da mensagem é como ser bem-sucedido de acordo com a Bíblia. Então eu creio que a Bíblia traz prosperidade sim, a Bíblia traz cura sim, mas a ênfase é outra, a situação é outra. Nós fomos ensinados que devemos ser prósperos. E eu quero entrar agora na mensagem definindo prosperidade. O que é prosperidade? Porque no conceito do mundo, prosperidade é basicamente uma coisa. Prosperidade é você ter dinheiro. No conceito do mundo, você é próspero quando você tem dinheiro. E prosperidade no conceito bíblico vai muito além desse conceito do mundo. E a definição de prosperidade bíblica é essa: ela não se limita à riqueza material, ela não se limita somente à condição financeira, ela abrange uma ampla gama de bênçãos espirituais. Ela inclui sim cura física, relacionamentos harmoniosos, paz interior, prosperidade espiritual. Então a cura, a definição de prosperidade bíblica é muito além da definição de prosperidade do mundo, porque nós focamos e fomos levados a achar que a prosperidade é somente dinheiro. Então se eu não tenho dinheiro eu não sou próspero. Mas se você vive uma vida de paz interior, você tem prosperidade, porque essa é a definição de prosperidade bíblica. E para que serve a prosperidade? No conceito humano também, ou o conceito aí de fora, a prosperidade serve para você enriquecer, ficar rico, comprar coisas, viver bem. É para isso que serve. Mas para que serve a prosperidade no contexto bíblico? E daqui a pouco eu vou trazer para os irmãos os versículos bíblicos. Primeiro, para vivermos uma vida abundante. Vida abundante significa paz interior, alegria. Vida abundante significa também sim ser suprido das suas necessidades. Óbvio, vida abundante significa isso. Para que serve a prosperidade? Para abençoar aos outros. A palavra bênção, ela tem a sua conotação. E quando Abraão é chamado, Deus diz a ele: olha, sê tu uma bênção. Mas para que serve você ser abençoado se você não abençoa? Nós não vamos ser abençoados se nós não abençoarmos, porque a palavra bênção significa dar ao outro, significa transferir. Então quando nós somos prósperos, e a prosperidade bíblica significa abençoar outros. A prosperidade bíblica, e depois, como eu disse, eu vou dar os versículos. A prosperidade bíblica também serve para abençoar, ou melhor, para honrar a Deus. Quando somos prósperos dentro do conceito bíblico, essa prosperidade tem como objetivo honrar a Deus. E como alcançamos essa prosperidade bíblica? Porque a outra, aquela da confissão positiva, ela não se sustenta, porque ela se baseia em alguns versículos sem ver contexto.
Quando você toma a palavra confissão positiva, a determinação, você está colocando Deus do lado. Porque quando você diz, eu determino que seja assim na minha vida, você está colocando você como sendo a fonte da sua prosperidade ou do seu ser bem sucedido. Então é esse tipo de ensinamento que foi trazido para a igreja. É um ensinamento totalmente fora da palavra de Deus, que nós temos que entender. Como é que eu alcanço prosperidade bíblica? Primeiro, de forma justa e honesta, óbvio, dentro da honestidade, dentro do que é certo, de conformidade com a palavra de Deus. A prosperidade bíblica, ela vem quando eu estou em conformidade com a palavra de Deus. Como eu alcanço a prosperidade bíblica? Sem se desviar dos valores cristãos. Prosperidade bíblica, ela precisa estar arraigada aos valores cristãos. Ela não está separada deles. Essa é a prosperidade bíblica. Como eu alcanço prosperidade bíblica? Tendo uma comunhão íntima com Deus. Como eu alcanço prosperidade bíblica? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, investindo no reino. Deus é o provedor da prosperidade. E aqui entram os versículos. Deuteronômio 8,18 diz assim: mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Deus é o provedor. Quando nós entendemos isso, eu não sou o provedor, a minha empresa não é a que provê a minha prosperidade. Mas quando eu entendo prosperidade bíblica e acredito e creio e confio na palavra do Senhor, essa prosperidade virá dentro dos padrões que Deus estabeleceu e não o que o homem estabelece. A Bíblia diz que o justo prospera, Provérbios 11, 23. O desejo dos justos é somente o bem, e a expectação dos ímpios é a ira. Provérbios 13, 25 diz: o justo come até satisfazer a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará fome. A prosperidade é para os justos, aqueles que buscam o bem e a justiça. Enquanto os ímpios enfrentam fome e ira, os justos são alimentados e saciados. A prosperidade bíblica é para nós, amém? É para nós. Se você se enquadra dentro desse justo, ou trazendo de uma forma mais inteligível, se você aceitou Jesus como seu único Salvador, você é justificado. E aí você então passa a ter essa prosperidade bíblica que Deus quer que você tenha. A generosidade é a chave para a prosperidade. Provérbios 3, de 9 a 10, diz assim, preste muita atenção: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lucas 6, 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço,
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A generosidade é a chave para a prosperidade, tanto em termos materiais quanto espirituais. A honrar a Deus com nossos bens e dar aos outros, recebemos uma medida abundante de bênçãos em troca. Deus fala isso, não é o homem que está falando aqui. A busca do reino de Deus é a prosperidade máxima. Buscai em primeiro lugar, ou em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o máximo. A prosperidade máxima, irmãos, está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A vida abundante em Cristo Jesus é a verdadeira prosperidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Jesus, é em Jesus. Jesus diz lá em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E Filipenses 4:19 diz assim: e o meu povo, segundo as suas riquezas, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A partir daqui, nós entendemos e precisamos entender que o que nos foi trazido à mente, o que nos foi programado na nossa mente, está contrário àquilo que a Bíblia diz. Pastor, mas esse movimento não prega que nós devemos ser próximos? Sim. E a Bíblia não fala que devemos ser próximos? Sim. Mas a ênfase é outra. A prosperidade que o movimento prega é uma prosperidade aqui e agora, sem pensar no céu. A prosperidade que a Bíblia prega é diferente disso. Ela nos leva além disso. Ela nos faz caminhar além disso. Nós temos que reprogramar a nossa mente, amados, porque esses conceitos, queiramos ou não, desse movimento que invadiu o mundo. E se você olhar na internet, você vai perceber na África hoje, igrejas gigantescas, todas elas cheias, e o pregador pregando essa palavra da fé que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, porque ela usurpa o nome, ela faz com que tiremos a fé de Cristo, ou da pessoa de Cristo, e passemos a ter a nossa fé focada naquilo que o pregador falou. Perceba que é muito sutil e é muitas vezes difícil de entender, mas quem sabe hoje você entenda isso. Quem sabe hoje você entenda que a prosperidade que Deus garante, que Deus promete, é segundo a sua soberania, não é segundo a minha vontade, é segundo o que Ele determinou e não segundo o que eu determinei. A prosperidade que Deus garante é uma prosperidade que não se baseia só no financeiro, mas vai além disso. A ênfase bíblica não é a prosperidade aqui, mas sim uma visão do céu. A ênfase bíblica é você ser salvo, é além, enquanto a ênfase desse movimento é o aqui e o agora. E infelizmente nós aprendemos errado, nós internalizamos errado, nós fomos programados de forma errada, e isso tem sido muito difícil de sair do nosso coração. Mas eu quero orar ao Senhor para que hoje você entenda a diferença, porque muitas vezes temos visto pessoas buscando uma prosperidade que não é a prosperidade da palavra do Senhor.
João falando aqui a um dos seus amados, ele fala a um dos seus discípulos, Gaio. Esse versículo não tem a ver com prosperidade no sentido financeiro da palavra. Ele não tem a ver com isso, ele tem a ver com ser bem-sucedido nas coisas que se faz. A Bíblia fala, tudo quanto colocares a sua mão, serás bem-sucedido. Isso é prosperidade. E não necessariamente o contexto financeiro. E eu não estou aqui dizendo que o contexto financeiro não está incluído, porque ele está incluído, mas ele não é o cerne, não é o âmago, ele não é a coisa central dentro da prosperidade bíblica. Você consegue entender isso? Amém? Infelizmente hoje nós fomos levados, e infelizmente hoje por causa disso, nós tomamos atitudes que são atitudes muitas vezes também contrárias à palavra de Deus. Porque nós generalizamos tudo. Nós achamos que tudo é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Eu li para os irmãos a definição de igrejas neopentecostais. E li para os irmãos também a definição de igrejas fundamentalistas. E você pode ter notado que a nossa igreja, se você foi aí fora e viu, nós somos fundamentalistas. Somos fundamentalistas porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela se interpreta. Amém? Obviamente que, como eu li, algumas dessas igrejas impõem regras rígidas, até antes da morte. Não vou falar outra coisa. Algumas igrejas antigamente, inclusive a qual eu fiz parte uma época, não se permitia jogar bola, não se permitia mulheres usarem calças compridas, fazia parte desses rígidos padrões que as igrejas fundamentalistas tinham. Nós não temos isso. Nós temos decência, amém? Decência, honestidade, decência. Somos fundamentalistas porque nós cremos na palavra literal e na interpretação literal da Bíblia. Isso não significa que eu não vá compreender a Bíblia. Não significa que lá está escrito em Apocalipse que e vi sair do céu, do mar, uma besta com 7 chifres e 7 cabeças, isso e aquilo, que eu vou interpretar que é um bicho de 7 cabeças e 7... Não é isso. Estou dizendo que nós cremos que a Bíblia interpreta a si própria, amém? Por isso que eu não posso simplesmente me basear num único versículo. Por isso que simplesmente eu não posso tomar versículos aleatórios e fazer daquilo uma doutrina, um ensinamento, como foi feito a partir de 1950 através do movimento intitulado Palavra da Fé e Prosperidade. Hoje eu quero encerrar dizendo para você que nós podemos sim ser bem-sucedidos na nossa vida, aqui na terra onde estamos passando um tempo. Podemos até sermos bem-sucedidos usando outras formas que o mundo nos oferece, mas certamente esse sucesso não inclui a vida abundante que só Jesus Cristo pode dar e a prosperidade que é vinda da parte de Deus. Que cada um de nós possamos refletir nesse dia a respeito deste assunto. Eu quero encerrar desafiando você hoje. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos vivendo momentos na igreja em geral, que são momentos de muito engano, que esse engano não vem, obviamente, escrito, eu sou um engano. Esse engano vem muito bem vestido, ele vem muito bem maquiado, ele vem muito bem apresentável,
E infelizmente a maioria das pessoas tem recebido isso e passado a viver assim. Eu quero nessa manhã desafiar você a refletir nesse evangelho que você recebeu, nesse evangelho da prosperidade, nesse evangelho da palavra da fé, distorcido de seu contexto. Eu quero levar você hoje e desafiar você a refletir nele e a observar e a muitas vezes pedir perdão a Deus por aquilo que nós um dia praticamos. Nós precisamos voltar no caminho. É momento, obviamente, que isso é uma coisa que vai acontecer não mais através de uma pessoa como foi com Lutero, mas é momento de uma nova volta para ir para o caminho correto. Lutero teve que colocar lá suas 99 teses pregadas à porta de uma igreja. Por isso ele foi expulso, queriam matá-lo e etc. Mas houve uma volta ao caminho. Nós precisamos também voltar para o caminho. Não vamos conseguir que todos voltem, mas que pelo menos nós, dessa igreja, queiramos voltar para o caminho. Amém?